É a capacidade de regulação à escala global que ou a temos intervindo no plano europeu ou não temos. E nenhum Estado-membro se safa, nenhum Estado. E a ideia da soberania nacional, que ainda existe em algumas cabeças e como em algumas matérias, como último reduto, é uma balela. Há algum Estado, por mais que queira, que possa, por exemplo, dar cabo dos offshores. Não! Você acha que alguém teria hoje capacidade para ir atrás de uma Nike ou de uma Apple, como a Comissão já foi, etc., fazendo a própria Irlanda ir recuperar cerca de 14 mil milhões de euros que tinha feito para poupar à Apple, no caso da Irlanda, se não houvesse uma instância europeia como a Comissão? Os governos dos diversos Estados-membros deixaram capturar os Estados. Foram capturados os políticos no governo, nas oposições, nos parlamentos. O sistema neoliberal é perverso. É a corrupção instalada. Quando você tem um tipo como o Schroeder, que sai da chefia do governo alemão e vai trabalhar para o Putin na Gazprom, qual é a credibilidade? Quer dizer, é a mesma cena do Barroso ir trabalhar para a Goldman Sachs. Quer dizer, está tudo contaminado. Quantas vezes eu, no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, não dizia para mim própria, eu podia fazê-lo. O que eu não fazia, o que não teria, eram as consequências que ela tirava. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Nos anos 90, os socialistas governavam a grande maioria dos países da União Europeia e quase todas as grandes escolhas que se fizeram nessa altura marcaram o que viria a ser o projeto europeu e determinaram a sua degenerescência. Pelo menos nisto não se podem queixar da direita. A preparação do euro marcou um rumo de imposição de uma linha monetarista na União, de inevitável transferência de soberania de poderes eleitos para burocratas e de imposições orçamentais incompatíveis com o modelo social europeu. Se a isto juntarmos o alargamento a leste, que impediu a continuação das políticas de convergência social e económica e virou a União um pouco mais à direita, temos o quadro completo. Dantes, um europeísta poderia explicar que era com base na defesa do Estado Social, dos valores da tolerância e da democracia e da convergência entre nações europeias que se dizia europeísta. Hoje, o máximo que pode dizer é que esta é a sua utopia. A União Europeia transformou-se no oposto disso mesmo. A concorrência e o processo de privatizações das funções do Estado são os seus dogmas, as políticas anti-imigração é o seu novo mainstream, a fragilização das democracias nacionais e o reforço da burocracia europeia a sua prática e a divergência económica e social entre nações a sua tendência. A estranha pergunta que nos fazemos é se ainda são possíveis políticas de esquerda nesta Europa. É no momento em que o projeto europeu se desmorona, que o Reino Unido sai da União e que a extrema-direita se prepara para o melhor resultado de sempre, que Ana Gomes põe fim a uma carreira de eurodeputada de 15 anos. Frontal, europeísta e de esquerda, é a mulher ideal para eu falar de como chegamos aqui e o que nos espera depois das próximas eleições europeias. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite neste momento em que se começa a despedir do Parlamento Europeu. Eu não sei se concorda com a afirmação de que o projeto europeu corresponde hoje ao oposto do que muitos europeístas defendiam. Se sim, não sente que está a defender um dos principais instrumentos para a destruição do modelo de sociedade que deseja? Olá, Daniel. Obrigada por esta conversa. Eu não tenho uma visão tão catastrofista da Europa. Porque senão desistia de tudo. Retirava-me para Valdelobos. E não aceito isso. Eu acho que esta Europa que temos neste momento não é o projeto europeu. É até quase o antiprojeto europeu.
E é por isso que eu, sendo uma europeísta convicta, mais hoje, 15 anos depois de ter entrado no Parlamento Europeu, portanto em 2004, eu sou também altamente crítica do projeto europeu, porque um verdadeiro europeísta tem que ser crítico. Digo-me só, mas ser europeísta não é, ou seja, o projeto europeu não é só uma coisa idealizada, é o que é. Não, é o que é, e é o que está nos tratados, nos princípios e valores. Como é que pode ser europeísta hoje se a União Europeia é isto que é? Não, é os princípios, é os valores, a própria, os tratados, que de alguma maneira têm plasmados esses princípios e valores, e depois é o que se faz dele, e é aí que há a grande desconexão com o que devia ser o projeto europeu. E é por isso exatamente que eu sou crítica. Que o projeto europeu hoje... Concordo que em muitos aspectos hoje o projeto europeu foi pervertido. E é um instrumento de fragilização de alguns dos valores que a Ana Gomes defende. Exatamente, está a ser pervertido, e se nós não combatermos e não criticarmos e não combatermos por dentro, ele ainda vai ser mais pervertido e vai perverter a democracia, e não é só... portanto, num plano europeu, é no plano nacional de cada Estado-membro. Não se sente um bocadinho como os comunistas quando diziam que o projeto comunista tinha sido pervertido? Porque eu todos os dias, da mesma maneira que encontro razões para criticar e critico, também encontro todos os dias razões que me demonstram que o projeto europeu continua válido, é uma referência para todo o mundo, é uma fonte de esperança e é absolutamente indispensável no mundo global, interdependente, no mundo dependente do digital, onde ou nós temos regulação a nível europeu ou não temos, e é a bagunça total. Acho que é uma questão de escala, ou seja, que a União Europeia, nós precisamos de uma estrutura com a escala da União Europeia. Não é só a escala, é a massa crítica e é a capacidade de regulação à escala global que ou a temos intervindo no plano europeu ou não temos. E nenhum Estado-membro se safa, nenhum Estado, e a ideia da soberania nacional, que ainda existe em algumas cabeças e como em algumas matérias, como último reduto, é uma balela. Não é uma balela, vou dizer uma balela. É uma balela. A União Europeia mostra-nos, deixe-me só fazer, a União Europeia mostra-nos que não é uma balela por uma razão, é a própria União Europeia que nos mostra por uma razão. Nós, com todas as falhas, para já instituiu-se que defender a soberania nacional é uma posição de extrema-direita e não é. Não, mas eu também defendo a soberania nacional naquilo em que a soberania nacional é relevante. É verdade. Continua a ser relevante. A verdade é que nós temos... Da mesma maneira que defende a intervenção, em certos sentidos, ao nível regional, ao nível local, que é o que faz sentido. Agora, há uma intervenção no plano europeu que é essencial para nos dar soberania, para nos dar capacidade de regulação a nível global, para nos dar segurança, para nos dar paz, etc. Se faz a nível europeu ou não se faz. A verdade é que nós passamos de uma... Foi nas soberanias nacionais, não foi do outro lado, que o Estado Social nasceu, que o Estado de Direito nasceu e que a democracia moderna e liberal... E a guerra também. Tudo que é de bom e de mau. Mas seguramente nós sabemos... Mas seguramente a guerra e o fim dela também. Até a CE nasceu... Exatamente. Graças às Por isso é que o projeto europeu continua a ser extremamente relevante. Para mim é um projeto de paz. Isso é a questão fundamental. A minha pergunta é se nós não estamos a prescindir de instrumentos que temos há algum tempo, em Portugal há menos, mas noutros países há mais, que garantiram, por exemplo, o Estado de Direito, as Constituições, etc., que nos garantem que, independentemente dos movimentos de cada momento, apesar de tudo, temos algumas defesas e não estamos a atirar para lado nenhum. O que a verdade é que nós, neste momento, temos estruturas não eleitas a vetar orçamentos de Estado. E isto só pode ser considerado uma perversão da democracia. Completamente. Aí o Eurogrupo, por exemplo, é uma perversão. E nós do Parlamento Europeu somos muito críticos e achamos que o Eurogrupo tem que ser transformado num Conselho Económico e Financeiro com escrutínio democrático, que é o que hoje não existe realmente sobre o Eurogrupo. O problema não é perdermos soberania. É porque o Eurogrupo nem sequer tem existência formal. O problema não é perdermos soberania perdermos soberania para a União Europeia, que nós estamos a perder soberania democrática para órgãos não democráticos. Mas Daniel, eu acho que voltar de facto às origens do projeto é fundamental. O papel na construção da paz e na segurança dos cidadãos, na prosperidade, etc. Agora, de facto, neste contexto hoje de mundo globalizado, precisamos absolutamente dessa intervenção europeia, e há áreas onde a soberania
nacional, de facto não tem sentido nenhum, não é eficaz na defesa dos cidadãos. Olha, eu dou-lhe a área fiscal, onde é um desses últimos redutos supostos ser de soberania nacional. Há algum Estado, por mais que queira, que possa, por exemplo, dar cabo dos offshores? Não. Para fazer... Como nós sabemos, a União Europeia não tem servido para isso. Mas não, mas porquê? Porque o problema não é o projeto europeu, são as políticas. E porquê? Porque tem vigorado nas últimas décadas, digamos, desde Reagan e Thatcher, as políticas neoliberais que centraram toda a sua intervenção na desregulação e no pôr em causa, no fundo, as funções dos próprios Estados. E, portanto, hoje temos uma economia completamente... temos uma economia completamente desregularizada. Porque não há política fiscal europeia. Não há harmonização fiscal europeia. Exatamente porque persiste a concepção de que há uma soberania fiscal e não sei o quê. Essa soberania não vale o papel onde está escrita. Porque justamente... E por isso eu e outros no Parlamento Europeu lutamos por harmonização fiscal, por exemplo, uma definição comum do que é a matéria coletável, por exemplo, no IRC, portanto, no Imposto sobre as Sociedades, um aspecto que seria essencial para não permitir aquilo que se passa hoje, que é a competição selvagem, que de resto põe em causa o próprio mercado interno, porque põe em causa, subverte completamente as regras da concorrência leal, porque se há dumping fiscal, se há concorrência selvagem entre os Estados-membros, uma corrida para o fundo através de vários esquemas fiscais, dos offshores, ainda por cima do mercado único, etc. Não é? Ainda por cima do mercado único. Não, isso põe em causa o mercado único. E, portanto, eu digo-lhe que... ou isto se corrige no plano europeu através da harmonização fiscal, através de montes de recomendações que nós temos feito no Parlamento Europeu, aliás, no seguimento dos vários escândalos e do trabalho de investigação e que temos vindo a fazer, ou não se resolve. É a mesma história com, por exemplo... Ainda hoje estava a caminho daqui e estava a ver as últimas notícias de que a Comissão Europeia está a ir atrás da Nike para a obrigar a pagar milhares de milhões que poupou em impostos, porque não pagou aqui em diversos Estados europeus. E não pagou porque os governos, os tais que serão supostos ser guardiães da soberania nacional, fizeram entendimentos por baixo da porta, secretos, os chamados tax rulings, os acordos fiscais, para fazer as multinacionais poupar dinheiro e, obviamente, depois sobrecarregar as famílias e as pequenas e médias empresas. Ora bem, você acha que alguém teria hoje capacidade para ir atrás de uma Nike ou de uma Apple, como a Comissão já foi, etc., fazendo a própria Irlanda ir recuperar cerca de 14 mil milhões de euros que tinha feito para poupar à Apple, no caso da Irlanda, se não houvesse uma instância europeia como a Comissão? E como é que é? E qual é a base legal para essa intervenção? É uma base legal que não é nacional, é europeia. Há mecanismos e há regulação no plano europeu que podiam e que podem e que também estão a ser postos ao serviço daquilo que devia ser o verdadeiro projeto, que é um projeto de harmonização, obviamente, e que não devia permitir concorrência desleal, designadamente no plano fiscal. Vamos só fazer aqui esta é uma questão central de democracia. Eu acho completamente central. Vamos fazer uma análise de duas coisas. Uma, quando retiramos aos Estados quase todos os instrumentos, o que a União Europeia fez foi retirando aos Estados quase todos os instrumentos de concorrência que eles têm. Deixaram-nos um. E não foi por acaso que lhes deixaram um. Que foi, de facto, a concorrência fiscal. Portanto, há muitos Estados que optaram pela concorrência fiscal, porque na realidade perversamente, não precisamos discutir isso, porque estamos completamente de acordo. Porque na realidade perderam todos os outros e foi o que lhes chegou. Isto é a primeira coisa. E a segunda é que não é por acaso que nós temos vamos pôr a simplificar a expressão, mas temos uma espécie de uniformização orçamental, com regras orçamentais iguais para todos, independentemente da sua posição, e não temos regras fiscais iguais. Porque isso corresponde a um pensamento político dominante em Bruxelas. Neoliberal. Não é em Bruxelas, é nas capitais dos Estados-membros. Não, por acaso eu acho que Bruxelas, mais do que em qualquer outro sítio, até mais do que em Washington. Eu acho que hoje Bruxelas é a meca do pensamento neoliberal. A meca, se calhar, ainda é Londres e é Paris e é, sobretudo, Berlim. Eu, por acaso, acho que Bruxelas consegue ultrapassar... do domínio mercantil. Há uma pequena diferença. É que, e essa é que eu acho que é a grande perversão do debate sobre a União Europeia,
É verdade que em Paris, que em Londres, que também há, em Berlim, há imensos neoliberais. No fim de 4 anos eles têm que ser eleitos. E essa é a grande diferença. É que a maior parte das pessoas que tomam decisões em Bruxelas não tem uma coisa que mesmo os políticos neoliberais têm nos Estados-membros, que é povo. Daniel, desculpa. E esse é que é a maior mas isso é uma ilusão, Europeia. pensar quem toma decisões são os burocratas de Bruxelas. Quem toma decisões são os governos sentados no Conselho. Desculpe, são determinantes e são cada vez mais... E perversamente... Claro, mas não, e perversamente cada vez foram mais nos últimos anos. Quer dizer, o vingar destas políticas neoliberais foi o outro lado do enfraquecer da Comissão, e não é por acaso que tivemos na Comissão uma série desde Delors, que vamos tendo na Comissão uma série de idiotas úteis, digamos, não são idiotas, mas são úteis a essas políticas neoliberais. E que têm exatamente como contraponto um enfraquecimento do papel da Comissão como guardião dos tratados e o centrar do poder. Tem. A Comissão é eleita, é composta por gente mandada por cada Estado-membro, mas vai hoje ao escrutínio do Parlamento Europeu, que é diretamente eleito. Isso não se pode dizer que a Comissão não tem representatividade. Nós sabemos que isso tem... Mas a questão é esta, a Comissão hoje é fraca, sem dúvida. É fraca, e por isso e por isso é particularmente importante quando, por exemplo, a Comissão assume posições como esta. A Comissária Vestager tem vindo a assumir as questões fiscais com a atuação contra a Irlanda sobre a Apple, ou agora contra a Nike e outras, Starbucks, Amazon, etc. E que são uma exceção, de facto. São uma exceção. Mas são possíveis graças ao que está nos tratados e aos princípios e valores europeus. Desde que haja vontade política, força política, isso acontece. Quem tem vindo a enfraquecer e é responsável pelas decisões são os governos hoje que estão a bloquear uma série de medidas em várias áreas essenciais. Olha, desde as questões fiscais, por exemplo, a tal definição da matéria coletável comum sobre o imposto de sociedades, que inclusivamente nós no Parlamento Europeu muitos defendemos que haja até uma taxa mínima, depois a cada Estado decidir qual é a taxa, mas a definição da matéria comum está bloqueada no Conselho. Uma medida de substituição como era a chamada taxa ou o imposto GAFA. Quando falam da harmonização fiscal, começam a imaginar uma harmonização fiscal como o euro, que seja bom para a Alemanha e mau para nós. O imposto GAFA, que é um imposto sobre as grandes plataformas digitais, e o nome GAFA vem de Google, Apple, Facebook e Amazon, e não só. Bloqueado no Conselho pelo ministro alemão das Finanças, curiosamente. E não só, mas foi um deles também. Aliás, o arrepio do que defende o grupo a que ele pertence, que é o meu. Ou as políticas, por exemplo, a revisão da legislação de regulamentação de Dublin sobre as políticas de asilo e as questões das migrações estão completamente bloqueadas no Conselho. Não é porque a Comissão não tenha feito o seu trabalho, não é porque nós no Parlamento Europeu não tenhamos feito o nosso trabalho, é o Conselho, pelas divisões, pela linha política, que, embora haja Estados-membros que até têm posições positivas, como tem sido a posição portuguesa nos últimos anos com este governo, mas estavam bloqueadas. É o Conselho que tem bloqueado as políticas. E é por essa via que as linhas e os posicionamentos neoliberais têm vingado. E, portanto, é contra isso que eu combato, e esse combate tem que se travar no seio do projeto europeu. Compreendo. O Parlamento Europeu é muito importante. Voltando ao início, mais ou menos, compreendo a difícil posição de Jeremy Corbyn quando, em ter uma posição, nunca teve uma posição contra o Brexit, mas como nós sabemos não foi muito intensa. Se o discurso dos defensores da saída era o medo, isso acho que todos concluímos, o do Remain também se concentrou quase sempre no medo em relação às consequências. Ou seja, nós tivemos no Brexit, na discussão sobre o Brexit, um combate entre dois medos, não é? Que é o medo em relação à imigração, ao exterior, etc. E o medo em relação às consequências. Deixa-me só terminar a pergunta. Os jovens britânicos que na maioria votaram Remain era por medo? Acho que o medo em relação às consequências da saída foi esse o discurso, aliás, do Remain. O que é que ia custar a saída? Porque é hoje difícil fazer um discurso
em defesa da União Europeia, e a União Europeia é o que temos, é o que existe, é o que as pessoas veem cotidianamente, dizendo defender a União Europeia é defender o Estado Social, é difícil dizê-lo, defender a União Europeia é defender a coesão entre os Estados, é difícil dizê-lo, e as pessoas acreditarem, defender a União Europeia é defender políticas de imigração abertas, é difícil dizê-lo. Ou seja, a minha pergunta é, se não fica a esquerda, que é maioritariamente europeísta, não é o meu caso, mas a esquerda é maioritariamente europeísta, se não fica, por exemplo, um discurso como o de Jeremy Corbyn, que é um discurso claramente à esquerda, firmemente à esquerda, se não é muito difícil ele casar esse discurso com um discurso europeísta? Olha, eu, com a minha experiência de vida e tendo vivido... Ele demonstra que é. Tendo vivido em ditadura e tendo feito todo o processo de adesão de Portugal à União Europeia, eu não tenho dúvida nenhuma que Portugal seria hoje muito pior se não estivesse no projeto europeu, com todos os defeitos e com todas estas perversões mais uma vez do está próprio a dizer projeto o que Portugal europeu. Seria se não estivesse na União Europeia. Exatamente. E não, desculpe, que a União Europeia tem de bom. Desculpe, porque, entre outras, há muitas áreas de todo tipo de intervenção, não só no plano económico, no plano social, no plano que foi pelo puxar, digamos, europeu, que nós, digamos, subimos de nível. Agora... Eu concedo que isso é verdade nos primeiros 20 anos da adesão. Não, mas em relação portanto, ao Brexit, eu hoje, neste dia, depois do que se passou ontem, estou convencido que os britânicos vão ficar. Hoje é dia 11 de janeiro. É que as pessoas contam a vida. Depois do que se passou ontem no Parlamento Britânico, eu estou convencido que os britânicos vão ficar. E que vai haver uma sucessão de eventos na próxima semana, a partir do momento em que o Parlamento Britânico não aprove o acordo que a senhora May negociou. Tem consciência que provavelmente vão ficar exatamente como outros que ficaram, fazendo crescer. Não vou falar sobre isso. Mau Agora, sentimento em o que relação eu lhe digo é isto. Eu acho que eu apoio o Corbyn em muitos dos seus posicionamentos e penso que o discurso de Corbyn é absolutamente vital para uma viragem dentro da Europa, dentro do próprio projeto europeu. Mas tem que ser cá dentro, não é lá fora. Mas percebe que é difícil fazer as duas coisas. Não é difícil. É preciso que haja coragem política. É isso que não tem havido. Não tem havido líderes de países... o Macron... Desculpa, é o grande europeísta. Não, mas uma coisa é ter a retórica, uma coisa é ter a retórica e é depois ter a capacidade de deliver e de consistência na defesa disso. E o Macron foi a última grande esperança dos europeístas. Pois foi, mas olha o que se está a ver hoje em França, não é nos Gilets jaunes. Não bate. Eu penso que um discurso de recuperação do projeto europeu, da justiça social, dos serviços públicos essenciais sob controle governamental, etc., que é um discurso do Corbyn, faz sentido e tem que ser levado por diante no plano europeu. E estou esperançada que exatamente com um Remain britânico que se venha a dar, que nós vamos exatamente, e isto conjugado com eleições britânicas, que certamente gerais britânicas, que é a reivindicação principal do Corbyn, que certamente se verá a dar, da mesma maneira que tem que haver, espero eu, um segundo referendo, venham exatamente... Não acha que é perigoso continuar a repetir referendos cada vez que se perde? Acho o seguinte, eu acho que os referendos são de facto perigosos, hoje percebo isso em relação até a posições que eu defendi no passado, mas acho que na situação em que está hoje a Grã-Bretanha e nas implicações que retiraram daquele desastrado referendo, hoje a questão só se resolve quando há as dúvidas que há, quando há as contradições que há dentro do próprio Parlamento Britânico, entre o Parlamento e o Governo. Não fazia mais sentido referendar o acordo. Mas é isso. Não, do meu ponto de vista faz sentido, é referendar se sim ou não a Grã-Bretanha fica no projeto europeu. É evidente nos termos daquele ou de outro acordo. Essa é a questão que precisa de ser referendada. Será noutros termos. Não. Será noutros termos. Mas tem que se fazer. E aí eu espero que, de facto, Corbyn faça a diferença e ajude a recuperar
Sabe cerca de metade dos eleitores do Labour votaram, e sobretudo foram os operários e os mais pobres, votaram pelo Brexit. Eu sei, Daniel, eu fui participar com um colega meu britânico na campanha contra o Brexit, antes da votação. E, portanto, sei perfeitamente o tipo de motivações e sei com que fui de porta a porta, naquele esquema que eles têm, aliás, muito interessante, de falar com as pessoas, porta a porta, numa zona que votou maioritariamente a favor do Brexit, que é a zona de Norwich, e sei o tipo são de... zonas operárias, trabalhadores. O tipo de problemas com... A Europa está a fazer a esquerda perder esse povo. Desculpe, na minha opinião. Não, de maneira nenhuma. Acho que, exatamente, se agora a Grã-Bretanha decidir Remain, qualquer que venha a ser o processo depois da decisão do Parlamento e depois com eleições, com segundo referendo ou sem ele, eu penso que seria lógico que se houvesse um segundo referendo, quem vai determinar é o povo britânico e não tenha dúvida nenhuma, a maioria dos eleitores Labour. E hoje as sondagens mostram que quem está na linha da frente... Quem está na linha da frente hoje no Remain e quem está na linha da frente da campanha para o Remain são ativistas do Labour, que até podem ter até nuances significativas em relação ao Corbyn nessa matéria, porque há ali alguns assessores em torno do Corbyn e o próprio Corbyn passou que terão alguma resistência de forma clara. Em destruir o Labour em nome do... Não é destruir o Labour. Eu acho que o mais importante é, de facto, o projeto europeu e o papel que o Labour pode ter e que a Grã-Bretanha pode ter no projeto europeu. De recuperar o projeto europeu com os seus princípios, valores e intuitos sociais que foi completamente pervertido pelas políticas neoliberais. É que contaminaram todos os partidos socialistas e sociais-democratas em termos europeus. Vamos falar do euro, então. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Falamos muitas vezes das deficiências da arquitetura do euro. A minha dúvida é se havia arquitetura possível. Uma moeda que não corresponde a um Estado obriga sempre à transferência de soberania para um Banco Central e retira-se esse poder soberano à democracia. Isto é a primeira questão. Eu vou-lhe pôr várias já, porque senão a gente depois fica aqui muito tempo. Outra é que criámos uma moeda para realidades económicas demasiado heterogéneas e que obrigariam a regras iguais para realidades demasiado heterogéneas. E, por fim, é uma questão mais política, e eu não acredito que vou citar José Gomes Ferreira, mas vou citar José Gomes Ferreira, disse que as regras do euro obrigavam a políticas de direita, e eu concordo. Porque não permitem, por exemplo, desvalorizações, impedem políticas contracíclicas, ou seja, quase tudo aquilo que nós nos habituámos a que eram receitas da esquerda para lidar, por exemplo, com momentos de crise económica, são incompatíveis com a natureza desta moeda. Se conseguir juntar a sua resposta a estas perguntas todas que lhe fiz... Eu acho que o euro, para além do fundamental instrumento económico, devia ter desígnios políticos, da afirmação política da Europa. E da Europa que conta na regulação global. Acho que o problema do euro foi que nasceu já num quadro de dominação de políticas neoliberais e, portanto, completamente manco e incompleto, porque obviamente não há euro sem verdadeira união bancária e ainda hoje não a temos. Não há euro sem garantia de depósitos, ainda hoje não tem. Quando tivermos a união bancária, o que vai acontecer é o que está a acontecer, que é o desaparecimento dos bancos nacionais absorvidos pelos bancos maiores. Não há euro também, do meu ponto de vista, sem política fiscal minimamente harmonizada. E isso, de facto, são tudo perversões que explicam a degringolada, digamos, neoliberal e perversão do próprio projeto europeu, então, no plano económico e para além do económico. Não concordava comigo quando eu disse na introdução que o euro é responsável pela decadência. Porque eu acho que não é o euro em si, é a forma como o euro foi criado, incompleto, manco e até hoje não completado, sobretudo depois das insuficiências tremendas que se viu na crise financeira e sobretudo quando não é só o euro, é depois as outras políticas económicas. Se temos o euro e se temos políticas comerciais que em vez de fomentar a convergência, porque não é possível pensar em ter uma moeda comum e não se garantir a convergência entre os Estados-membros, se nos últimos 20 anos do euro não houve convergência, houve divergência,
europeia, há qualquer perversão, e a perversão está ao nível de outras políticas. Eu acho que está designadamente, ao nível do euro. não é o euro, não. Aliás, o euro está incompleto. O euro está incompleto. E o que há é perversões de outras políticas. Olha, por exemplo, as políticas de comércio. Se temos políticas de comércio free trade, ditas de free trade, que é comércio injusto e realmente que cada vez mais acentuam e que obviamente favorecem quem está em melhor posição, uma Alemanha mercantilista e põem em causa outros países e não ajudam outros países, etc. O problema é que quando aderimos ao euro era esse o cenário. Pois era. E portanto agravámos um cenário que já existia. Eu acho que hoje, a posteriori, há muitas insuficiências e erros que foram detectados. Não acha que hoje a posteriori teria sido melhor não criar o euro nestas condições? Não acho. Acho que era preciso corrigir o euro e pô-lo a funcionar como um instrumento de transferências, uma entre moeda Estados. forte, por exemplo. Como no fundo acabou por se fazer, sem se dizer, com o chamado quantitative easing. O que o BCE fez do quantitative easing é a tal união de transferências que os alemães recusam, embora tivesse havido grandes think tanks alemães, de resto ligados aos partidos mainstream, a defender, por exemplo, a certa altura, lembra-se que se falava de nomes enfim, esquemas de transferências no auge da crise. Mas como viu, isso, mas o acabou resultado disso é verdade, mas acabou por se fazer através do entregar um poder político a um banco central, pois, que nenhum Estado em nenhum mundo dá ao seu banco central. O BCE tem um poder de um banco central que eu acho que não há nenhum banco central. O Fed não tem. Eu não estou a dizer isto como se tendo sido exemplar, mas foi a solução possível e demonstrou que era possível. Eu também teria preferido que isto tivesse resultado de uma decisão política do Estado, dos governos sentados no Conselho, que diziam, perante esta situação de crise em que há estes gaps tremendos de desenvolvimento económico, esta divergência, onde temos uma situação dramática, de repente, de especulação em relação ao euro na Grécia ou em relação a Portugal, vamos fazer a tal união de transferências e não deixar, como você diz, à decisão do Banco Central fazê-lo até de uma forma enviesada, sem assumir que aquilo era uma união de transferências. Sobre a característica do euro. O euro é uma moeda forte. Uma moeda forte é boa para a Alemanha, como nós sabemos, que acrescenta muito valor ao que produz, e portanto é mau para Portugal, e os números mostraram que é mau para Portugal. Portugal é uma das coisas mais impressionantes. Se nós olharmos desapaixonadamente para a entrada de Portugal no euro e olharmos para os números, o euro foi provavelmente a maior tragédia económica que aconteceu a Portugal desde o 25 de Abril ou antes mesmo do 25 de Abril. Houve um custo tremendo. Todos os números essenciais da nossa economia pioraram depois. Daniel, eu não sou economista, embora a crise me tenha obrigado a ir estudar umas coisas e perceber algumas coisas. Mas eu acho que houve um custo brutal, desmesurado para países como o nosso, mais impreparados. A questão é se esse custo não é eterno. Mas também houve grandes vantagens, e há grandes vantagens de estarmos nessa moeda. E do meu ponto de vista, o que é preciso, e eu acho que é esses os esforços que o atual governo tem feito, e designadamente que Centeno tem feito no Eurogrupo, de justamente levar por diante o completar da União Bancária, que implica, por exemplo, a garantia de depósito, e de levar, por diante, o assumir de uma união de transferências, qualquer que seja o nome que se lhe dê, que é essencial para que o euro, de facto, tenha sustentabilidade e que não se volte a verificar situações como aquelas que se viveram dramáticas em relação a Portugal e à Grécia, em que inclusivamente se contemplou a possibilidade... E vamos vivê-las de novo, na minha opinião. Por outras razões que têm a ver com as perversões do próprio sistema capitalista em regime neoliberal. O grande problema aqui também, e aqui não podemos... Isto não é só económico, é sobretudo política. Aliás, tudo o que é económico é político. A minha opinião é que a União Europeia... Tudo o que é económico é político. Num instrumento poderosíssimo que até hoje nunca vi. Não é a União Europeia. Os governos dos diversos Estados-membros deixaram capturar os Estados. Foram capturados os políticos no governo, nas oposições, nos parlamentos. O sistema neoliberal é perverso. É a corrupção instalada. E é por isso que, de facto, estamos nesta situação. Mas isto pode e deve ser corrigido, e só pode mesmo ser corrigido se tivermos a massa crítica e a escala europeia. Só há uma diferença. A base legal europeia. Só há uma diferença. Eu olho, por exemplo, para o que pode acontecer no Reino Unido,
por exemplo, com uma vitória do Corbyn, que é provavelmente a única esperança que Sim. neste momento, eu, na minha opinião, É a minha também. vejo na União Europeia, alguém que tem um discurso claro à esquerda e não Sim, temeroso, social. e corajoso, e mostrando, aliás, que há uma maioria social a favor desse discurso. Claro. Nós podemos olhar e pensarmos, isso pode acontecer no Reino Unido. Porquê? Porque Corbyn pode ser eleito. Quando nós pensamos na União Europeia, percebemos que isso não pode acontecer na União Europeia exatamente por uma razão, porque não há uma indignação popular que se possa refletir em Bruxelas. Daniel, não há, porque não tem havido nenhum governo com capacidade de suscitar essa indignação. E é exatamente por isso que eu hoje tenho essa esperança, apesar de tudo. De um país forte. De um país forte. A Grécia Sim. tentou e viu o que é que lhe aconteceu, não é? Pois, mas também, foi esmagada mas também em entrou 6 em meses. contradições brutais. Você não se lembra daquela todos os países, triste não é? figura do referendo, do dia a seguir ao referendo, Estava não lá, é? estava lá. Pois, Eu estava pronto. em Eu estava Atenas. cá, Estava em eu estava Atenas. cá a apoiar o referendo e no dia seguinte meti a viola no saco. E sabe porquê? Sei. Porque Sabe de facto porque é que nada aconteceu? daquilo era minimamente Não, consistente. porque eles perceberam uma coisa, porque o Varoufakis, que hoje é muito popular e, na minha opinião, mau, o Varoufakis andou 6 meses a ser rabiado em Bruxelas, e quando de repente a Grécia poderia ou não poderia ter tomado uma decisão, tinha perdido qualquer capacidade financeira da tomada, porque durante 6 meses não recebeu dinheiro e pagou depois dívidas. outros não é? como nós aprendemos a fazer estas gigajogas e a safar-nos e não sei o quê, e pronto, lá temos o Centeno considerado o Ronaldo da finança e Na tal, minha não sei o quê. opinião, Mas também. na minha opinião não é isto que vai fazer a diferença para a mudança, para a viragem no projeto, Eu não a gente vai eu não tenho sobrevivendo. nenhuma diferença no Centeno no Eurogrupo, falou. Não é isto quando eu digo, não é a ação de um país como Portugal que pode fazer a diferença, embora nós até sejamos importantes hoje, porque até somos uma referência de esquerda hoje, normal. das raras referências de esquerda, exatamente, no plano europeu, dado o Estado, quer dizer, quando nós olhamos para a França, onde o PSF implodiu, é que nem sequer se pasoquizou, implodiu. O PSF arrisca-se a não, ou o que resta do PSF, ou os N, arrisca-se a não eleger um deputado para o Parlamento Europeu. Só uma coisa, não tira. Eu vou... Isto tem tremendas consequências. Eu não tinha esta pergunta pensada, mas deixe-me fazer esta pergunta. Não tira, se olharmos, se houve corrente política na Europa que apostou tudo no projeto europeu, foi os partidos socialistas e sociais-democratas, portanto, de centro-esquerda. São Sim. as maiores vítimas políticas do projeto europeu. Daniel, porque se deixaram contaminar E havia outra... pela ideologia neoliberal. Aliás, não se esqueça, você está a falar há bocadinho do Labour, mas lamento imenso, foi do Labour que nasceu a terceira via, que foi absolutamente perversa para É verdade. o processo europeu e que introduziu cá dentro a ideologia neoliberal e que contaminou os outros partidos ditos socialistas. Desculpe lá, não vamos endeusar o Labour, porque foi o Labour que nos trouxe esta cicuta e que contaminou todos. Eu estou contente com o New e o Labour, ou com o Old Labour voltado. Quando nós hoje temos perversões tremendas, quer dizer, quando você tem um tipo como o Schroeder, que sai da chefia do governo alemão e vai trabalhar para o Putin na Gazprom, qual é a credibilidade? Quer dizer, é a mesma cena do Barroso ir trabalhar para a Goldman Sachs, quer dizer, está tudo contaminado e o problema é esse, os partidos socialistas, e eu obviamente como socialista tenho mais expectativa e mais nível de exigência dos socialistas do que em relação à direita. E, portanto, aqui o grande problema é esse. Eu ainda esta semana no meu grupo político... A verdade é que... No meu grupo político dizia, estavas a falar do programa para as... Nós podemos ter um programa maravilhoso, que faça sentido. Agora, a questão é, se não temos credibilidade, não vamos a lado nenhum. Na realidade foram... É por isso é que eu disse, aliás, isso na minha introdução. Curiosamente, a linha neoliberal na Europa não foi imposta pelos partidos de direita, foi imposta pelos partidos socialistas e sociais-democratas, quando tinham uma larga maioria na Europa. Mas quem é que inventou o Barroso? Foi um rapaz chamado Tony Blair. Blair, a quem eu chamo Tony Blair, que é um mentiroso. A Europa estava preparada para o alargamento aos países de leste? Eu acho que o alargamento, da forma como foi feito, não é que ele não tivesse justificação por razões históricas, de todo o tipo, de justiça, etc. Mas a forma como ele foi feito, obviamente, foi mais outro cavalo de Troia cá dentro. E não foi por acaso que ele foi completamente empurrado pelos britânicos e, designadamente, sob a batuta de vários governos, mas em que o Labour, Tony Blair, tem um papel muito importante. Que era, obviamente, uma forma de
diluir o projeto europeu, alargando, mas diluindo. E facilitando exatamente a infiltração da ideologia neoliberal, com as ligações que as novas elites, muitas delas eram as mesmas, só recaustadas, não é? Passaram a ter ao que havia de mais reacionário nos Estados Unidos, como vemos, o Partido Socialista da Roménia, que hoje está no poder, e estamos a falar da Roménia, um partido que hoje tem a presidência da União Europeia, partido onde há gente capacíssima este país, com uma tradição cultural, histórica fantástica, mas é um partido de aparatos e já era, e hoje... Ainda há pouco tempo havia uma carta do Giuliani, quer dizer, o rebotalho da extrema-direita americana, a defender a necessidade de uma amnistia para os crimes de corrupção para safar o Lívio Dragnea, que é o speaker do Parlamento romeno e que é o verdadeiro primeiro-ministro, quem tudo termina hoje na Roménia. E a Roménia... E não é por acaso, foi dos primeiros países europeus a anunciar esta perversão total e desvio total do que é a política europeia, por exemplo, em matéria de política externa em relação ao processo de paz no Médio Oriente, que é a transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém atrás da administração Trump. Isto passa-se num partido que se diz socialista e que está ainda na família socialista. Desculpe, a mim isto incomoda muito e acho que não dá bom resultado para a credibilidade dos socialistas europeus. E é uma dessas perversões, que depois explicam o estado em que está a Europa. É evidente a derrota dos que defendiam, pelo menos do meu ponto de vista, dos que defendiam uma política generosa e partilhada para os refugiados. Isso foi muito evidente, na minha opinião, na última cimeira onde isso foi discutido, onde ou não se fez nada ou cedeu-se às pressões de Itália. Não acha que isto é um aviso de que só receberemos mais notícias da União Europeia nos próximos anos? Eu acho que esta é uma das áreas onde mais vergonhosa é a perversão do projeto europeu e dos valores e princípios e obrigações legais europeias. E é evidente, olha, ainda esta semana, quando começámos a semana, na segunda-feira, tive uma reunião da minha comissão LIBE, que é Justiça, Assuntos Internos e Direitos Cívicos, com a Comissão, por causa do navio Sea-Watch que estava aí a fazer há 17 dias no Mar Alto, impedido pelos italianos e pelos malteses de desembarcar 49 pessoas salvas de um naufrágio nas costas da Líbia. Até o Papa interveio a pedir... dizer que para esses países ficou fácil dizer que não, por uma razão, porque não há uma partilha... Não obstante, 10 países europeus, entre os quais Portugal, se terem imediatamente oferecido para receber esses refugiados, ou requerentes de asilo, ou migrantes, qualquer que fosse o estatuto, 2 países, Malta e Itália, impediam o desembarque, até que finalmente lá Malta cedeu e acabou por deixar. Mas a perversão era, na segunda-feira, quando tivemos essa discussão com a Comissão, era esta. Malta impedia o desembarque de 49 pessoas e mesma Malta, com o governo também dito socialista, nesse dia saíam informações de que Malta tinha vendido a nacionalidade maltesa, em esquema de vistos gold, a 69 pessoas de 2 famílias sauditas. Quer dizer, a perversão é total, é abjeto, é imoral e é descrédito total da Europa. Ora bem, porquê é que isto se passa? Porque, efetivamente, não é que a Comissão há muito tempo não tenha feito o seu trabalho para uma política comum de asilo, não é que o Parlamento Europeu há muito tempo não tenha feito o seu trabalho e não tenha desde o início dito que aquilo que era o chamado Regulamento de Dublin na base de uma política comum de asilo que estava mal feita, era inconsistente e iria ser confrontado com a realidade. E isso percebeu-se em 2015, quando houve aquele afluxo todo dos refugiados, sobretudo sírios e afegãos, etc. E até hoje, apesar da Comissão e do Parlamento terem feito o seu trabalho, terem propostas concretas em cima da mesa, etc., onde é que isso está bloqueado? No Conselho. Os governos. E você tem alguns governos, como o nosso, a querer
resolver o problema e na disponibilidade do entendimento para uma política comum de asilo, e depois tem outros servindo uma agenda política que hoje que é de extrema-direita, fascista, racista, xenófoba, a travar isso. A verdade é esta, se quisermos... E temos este bloqueamento. Podemos resumir esse bloqueamento desta forma. Quando a Grécia quando houve aquela negociação com a Grécia, quando a Europa quis esmagar, a Grécia esmagou. Temos um governo temos um regime que dificilmente pode ser considerado democrático na União Europeia, e isso não parece causar graves problemas, que estou a falar da Hungria. Ou seja, quando a União Europeia vive mal e acha inaceitável que um país se tente salvar de uma crise económica utilizando os instrumentos que sempre se utilizaram, mas permite que chamemos de uma ditadura, uma democracia musculada ou uma democracia liberal. Não há democracia liberal, isso é um oxímoron, como dizem os americanos. Portanto, vamos chamar-lhe uma ditadura. Quando pela primeira vez na história da União Europeia temos uma ditadura, que é um Estado-membro da União Europeia, e a União Europeia vive bem com isso, não podemos dizer... Não vive bem, vive mesmo muito mal. Não fez um décimo do que fez com a Grécia. Desculpe. Não fez um décimo do que fez com a Grécia. Uma democracia. Não fez rigorosamente nada do que fez com a Grécia. É demagógico estar aqui a invocar a democracia. Há diferentes níveis e formas de representação democrática na União Europeia. E, portanto, estar aqui a pôr em causa a democracia na União Europeia à conta disso, não. Nós temos, de facto, estamos a falar de várias perversões e já falámos de algumas que são económicas e depois da contrapartida, que é também política. O caso da Hungria é um caso desse chocante. E desde muito cedo se viu isso. Aliás, em 2013, o nosso deputado, o nosso eurodeputado, também eu acho que o Parlamento Europeu propôs sanções desde já, e esse é o caminho se de facto não houver arrepiar de caminho. Agora, o Parlamento Europeu, em 2013, fez um relatório detalhado, aliás, feito pelo nosso eurodeputado Rui Tavares, de escalpelizar da situação na Hungria, em todos os aspectos, que obviamente só foi piorar entretanto, e pedindo e propondo exatamente que se acionassem os mecanismos sancionatórios na base dos artigos do tratado, do artigo 7º, para que efetivamente aquilo não pudesse passar-se. Eu estou absolutamente convencida que se tivéssemos atuado, e não foi o Parlamento que não atuou, embora porque aprovou esse relatório, embora também no Parlamento se tenha feito sentir o peso da família política que sustenta o regime de Orbán, que é o PPE, que obviamente está representado no Conselho e na Comissão também, mas no Parlamento idem. Apesar de tudo, no Parlamento isso passou, o relatório do Rui, e depois ficou tudo bloqueado, porque houve uma proteção em relação ao Orbán até hoje. Embora no último tempo o PPE tenha feito um princípio de meia-culpa, mas a verdade é que continua a sustentar e até hoje a Comissão ainda não assinou. E eu estou com essas sanções. Assinou-as recentemente em relação à Polónia. É uma outra forma de pôr em causa o Estado de Direito e os princípios fundamentais da pertença à União Europeia. Eu estou convencidíssima que se a Comissão tivesse tido a coragem de agir, de confrontar o próprio Conselho com as suas responsabilidades relativamente à Hungria, hoje não estaríamos na situação em que estamos relativamente à Polónia e a outros Estados, onde efetivamente também o Estado de Direito, de outras maneiras, de outras formas, tem estado em causa. Malta, é onde uma jornalista foi assassinada e a investigação está bloqueada por ser uma jornalista que expunha e que trabalhou nos Panama Papers e que expôs os corruptos que ainda estão no governo dito socialista. É um caso concreto. No fundo, o que está em causa é o Estado de Direito. Ainda recentemente veio um parecer da Comissão de Veneza a dizer exatamente isso que nós no Parlamento Europeu temos vindo a dizer. Ou a Roménia, que eu lhe falei, quer dizer, quando tem um partido dominado por um aparato-chique que tem... Você abre a página do Olaf e vê, em relação à Roménia, e vê esse homem, speaker, o presidente do Parlamento,
romeno e líder do partido no poder, acusado de um desvio de 21 milhões de fundos europeus para proveito próprio e a criação de uma organização criminal para o efeito. Está lá! E perante isto, os governos não atuam e, portanto, bloqueiam a própria União Europeia. Isto é inaceitável e, apesar de tudo, ainda é o Parlamento Europeu que tem posto os dedos nestas feridas e que tem chamado à pedra os responsáveis no Governo e na Comissão. E, no entanto, na Hungria as coisas continuam a acontecer. Mas olha, apesar de tudo, em relação à Polónia já se foi acionado os mecanismos sancionatórios e a Polónia até já reverteu uma parte das medidas relativamente, por exemplo, à independência dos juízes, porque tinham retirado os juízes, as nomeações de juízes. Como sabe, algumas dessas decisões dependem do que é que o PPE dá jeito ao PPE ou não dá jeito ao PPE. Não, neste caso não é o PPE, porque na Polónia, neste momento, o partido que está no poder nem sequer é o partido do PPE, é da extrema-direita, é uma direita ainda mais extrema do que o PPE. É exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja, foi-se mais ativo com a Polónia, porque não é o PPE, como na Hungria é o PPE. Exatamente, e o que é inaceitável, do meu ponto de vista. O que é que espera das próximas eleições? Se a extrema-direita ultrapassar os socialistas, não sabemos se isso vai acontecer, isto é o cenário mais pessimista que já foi desenhado, mas independentemente disso, parece evidente, olhando para as sondagens dos vários países, que vamos assistir a uma grande queda dos socialistas que estão em crise, sobretudo nos países mais populosos, não é? Na França, na Alemanha, em Espanha, na Itália. Portanto, é de prever uma grande queda do grupo socialista e um grande crescimento da extrema-direita. Mas fragmentada, um crescimento em informações fragmentadas. Mas isso não vai mudar o ambiente? Vai, e o ambiente mudou muito desde o tempo em que eu entrei no Parlamento Europeu em 2004 e hoje é muito diferente. Hoje temos um grupo já anti-europeu fortíssimo e até com recursos e com aproveitar todas as oportunidades, e nós é que somos uns idiotas, nós à esquerda e no campo é que não percebemos, inclusivamente, os meios tecnológicos que eles puseram a funcionar para chegar aos eleitores e influenciar os Brexits ou as campanhas eleitorais em França ou etc. E dos financiamentos, quer dos milionários americanos, quer de russos, etc., para essas campanhas que alimentam todas as correntes populistas, xenófobas, racistas, anti-europeias. Do meu ponto de vista, o ambiente vai certamente mudar. Eu penso que vai haver um crescimento da extrema-direita, mas vai estar fragmentada. E, portanto, apesar de tudo, penso... Não temos de começar a assistir a uma aliança entre as correntes neoliberais e conservadoras em torno do PPE e a extrema-direita, como já assistimos em alguns Já existem em alguns casos. Quando eu digo uma aliança, significa os partidos de centro-direita começarem a absorver parte da agenda, isso já fizeram. Daniel, pior do que isso, neste momento, o que eu vejo é muitos partidos da direita, mainstream, para dizer, vou usar esta frase, enfim, da direita, digamos, pró-europeia, a correrem atrás da retórica da própria extrema-direita. Olha, nas questões, por exemplo, das migrações. Isso é óbvio. Na retórica e do raciocínio, digamos, da extrema-direita xenófoba. O que é dramático. Vai-me dar mais razão a mim do que assim, no relação ao que vai ser a União Europeia. O que eu acho é que isto vai ter um reflexo que é fazer a linha divisória no Parlamento Europeu e depois também nos outros órgãos, definir-se sobre quem é pró-europeu e quem não é. E quando eu digo pró-europeu no sentido dos princípios e dos valores. E isso pode ser Está pronta para abdicar de uma aliança com a esquerda que não é pró-europeia? Pode ser, Daniel, a minha pergunta. Está pronta isso pode ser o caminho de viragem e de recuperação da linha europeísta, democrática e da justiça social. Não acha fundamental manter uma aliança da esquerda europeísta com a esquerda que não é, que hoje em dia não é europeísta? Depende da esquerda for. Pode-se dar ao luxo de dispensar a esquerda que não é europeísta? Eu nunca dispenso a esquerda, depende da esquerda.
E se é uma esquerda, por exemplo... Estou a falar do Mélenchon. Não, Mélenchon é um... Eu acho um nojo esse gajo. Pode achar um nojo. Acho um nojo esse Mélenchon. Pode achar um nojo. Eu lidei diretamente com ele em algumas Isso é circunstâncias. indiferente, mas não dispensa o povo que ele representa. Se ele não o representar, ele vai para a extrema-direita. Não, mas há... Esse povo vai para a extrema-direita se ele não o representar. Mas há gente do partido de Mélenchon que eu considero imenso e que considero europeístas sérios no Parlamento Europeu, por muito críticos que sejam e por muito que se considerem anti-europeístas, acho que a contribuição deles é fundamental, porque fazem trabalho sério. Olha, por exemplo, estou-lhe a dizer, por exemplo, uma colega minha, Marie-Christine Vergiat, que é uma pessoa de uma coerência extraordinária e que tem contribuições muito importantes e que eu acho que ajudam a Europa a ser melhor. Independentemente do Mélenchon, propriamente dito, que eu estou a dizer. Mas o Mélenchon, para mim... Independentemente do Mélenchon... Não, há um povo de esquerda... É um povo que tem representação política no Podemos, na França em Submissa, aqui no Bloco e no PCP, na Grécia em... Sim, e eu não posso descartar não posso até descartar... precisa deles, porque a esquerda não está assim tão forte. Não, até porque eu quero ouvi-los e quero até... de facto corresponder e demonstrar que ou as críticas deles são justas e precisam de ser ouvidas ou são injustas e então têm que ser descartadas. Portanto, não é irrelevante essa linha política. Agora, da mesma maneira que eu não concebo alianças com a extrema-direita, mas não acho que se deva desvalorizar a retórica da extrema-direita. Mas não é a mesma porque coisa. Eles em muitas coisas têm razão, porque quantas vezes eu no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, não me dizia para mim própria, mas o discurso que ela está a fazer, eu podia fazê-lo. O que eu não fazia, o que não tiraria era as consequências que ela tirava da análise da situação. Ela punha os dedos em algumas feridas e tinha razão. Ouviu o discurso do Farage mas era oportunista e, sobretudo, as consequências eram dramáticas. contra o Durão Barroso, por exemplo. Sim. Portanto, que é quase impossível não subscrevermos da primeira até à última linha. Claro, e é exatamente por isso que eu lhe digo... Mas fomos nós que entregámos à extrema-direita este discurso. Mas exatamente por isso é que eu lhe digo. Eu não desvalorizo essa retórica e é por isso que eu tenho, por exemplo, chamado a atenção, não é por acaso que os coletes amarelos lá em França, mas também esta coisa aqui de extrema-direita que apareceu, marginalíssima, mas não é por acaso que oportunisticamente eles também tinham a questão fiscal, tem a ver exatamente com o sentimento de injustiça que os cidadãos têm relativamente a uma área que tem sido que é central na Constituição Democrática e que não pode continuar a ser desvalorizada no plano europeu pelos vários governos e pelos responsáveis políticos. Mas não temo que o projeto europeu esteja a contribuir para a destruição das democracias nacionais. Eu pergunto-me isto muitas vezes porque a minha posição, deixe-me só dizer isto, a minha posição sobre a Europa não é uma posição, eu já fui europeísta e até acho que já me aproximei do federalismo em determinado momento. Portanto, a minha posição hoje sobre a Europa resulta de uma leitura, eu não sou um europeísta por princípio, porque acho que isso não faz sentido, as pessoas são socialistas, sociais-democratas, a Europa, o projeto europeu é um instrumento, não é uma ideologia, é um instrumento, e eu deixei de ser europeísta por considerar que está a ser um instrumento e vai continuar a ser, olhando para o que tenho, para o que vejo e para o que posso prever, vai continuar a ser um instrumento no sentido exatamente inverso. E a minha pergunta é se nunca se perguntou, com alguma honestidade, se o projeto europeu não terá como efeito contribuir para a destruição ou o desgaste das democracias nacionais, sem em troca estarmos a construir uma democracia europeia. Ou seja, se o projeto europeu vale a democracia, se o risco que estamos a correr para a democracia, se o projeto europeu vale o risco que estamos a correr para as democracias. Daniel, se não corremos um risco no resultado, no fim, o resultado ser bem mais trágico do que se não tivéssemos. Você acha que há mais representação e controle democrático nos parlamentos nacionais hoje do que há no Parlamento Europeu? Não tenho a menor dúvida por uma razão. Há povo. Não, desculpa. Povo. Não. Eu não ninguém sabe, ninguém nos países sabe o que é que se passa no Parlamento Europeu. Mas a maior parte das pessoas não sabe o que é que se passa no Parlamento Nacional. Desculpe. Vem nas notícias, vem nos... mas então o problema é da cobertura... Mas porquê? Não, mas aí é que está. Basta pensar que ninguém vota nas eleições europeias, é pensar na Europa. Não, mas é ninguém. Porque as pessoas ainda não perceberam e porque tem havido toda uma tentativa de desvalorizar talvez porque a União Europeia seja um projeto vanguardista que não tem nada a ver com o povo. Não é. Do meu ponto de vista, a questão é esta. Eu estou perfeitamente convencida de que François Mitterrand tinha razão quando dizia que o nacionalismo
é a guerra. O nacionalismo é a negação da democracia. No mundo globalizado em que hoje vivemos, nós precisamos absolutamente da intervenção no plano europeu. E, portanto, só através do reforço da democracia. Eu acho que é preciso mais democracia no plano europeu. Não, eu acho que é preciso mais democracia no plano europeu. E acho que, por exemplo, a questão da eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto é fundamental. É preciso dar mais músculo ao Parlamento Europeu. Por exemplo, uma questão que eu considero essencial é que as comissões de inquérito do Parlamento Europeu têm aquilo que o Congresso americano já tem, que é o chamado subpoena power, portanto o poder de convocação judiciária. Tem consciência que há poucos parlamentos no mundo com tão pouco poder como o Parlamento Europeu. Exatamente, portanto eu acho que é pelo reforço do Parlamento Europeu que nós vamos conseguir reforçar a democracia a nível europeu. Acredito absolutamente nisso. Ouça, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós no Parlamento Europeu, com as comissões de inquérito que nós criamos, por exemplo, aos escândalos LuxLeaks, Panama Papers, etc., se nós tivéssemos tido o poder de transformar as recomendações dos nossos relatórios em ação, designadamente em relação aos bancos e aos agentes políticos e económicos que chamámos lá e que vimos que estavam completamente implicados nos esquemas criminosos, nós podíamos mudar muito mais daquilo que se pratica na política europeia e em tudo o que está mal neste projeto europeu, designadamente nos desvios relativamente aos princípios e valores fundadores. Você diz, para si o projeto europeu é apenas um instrumento. Para mim não é apenas um instrumento, não. É mais do que um instrumento. É também ideologia, porque eu acredito nos princípios e valores, designadamente nos princípios de direitos humanos, de Estado de Direito, de democracia, e portanto tenho que garantir... O facto do europeísmo, de um determinado tipo de europeísmo. O Durão Barroso também é europeísta. E portanto tenho que os pôr ao serviço do reforço da democracia a todos os níveis, não apenas no plano europeu, mas no plano nacional, no plano regional, no plano local. E há a estes diversos níveis que há, de facto, várias perversões. E eu admito que o plano europeu está muitíssimo incompleto e portanto, atreito a todo o tipo de perversões, como aquelas a que temos ainda assistido nestas últimas décadas com a Nos últimos 15 anos nunca se sentiu numa redoma onde a burocracia política foi levada a um nível antes nunca conhecido? Não. Senti-me algumas vezes... eu não estou a falar de si, evidentemente, estou a falar do Parlamento Europeu. Senti algumas vezes que há silos nas organizações, sejam a nível europeu, seja a nível nacional, e quando há áreas que precisavam de ter intervenções multidisciplinares e de articulação entre vários setores, por exemplo, as questões da migração não se resolve, ou a questão do terrorismo não se resolve sem a atenção às questões de um comércio justo, do desenvolvimento sustentável, portanto, a imbricação dos diversos setores. Aí senti muitas vezes que no plano europeu, quer no Parlamento, quer na Comissão, quer no Conselho... Por isso é preciso haver um governo com programa, ora isso não existe. Ora bem, mas é por isso que eu defendo que o projeto democrático... Sou federalista e, portanto, defendo que haja... nós temos que passar a ter partidos de âmbito europeu, com programas, com compromissos e com, portanto, capacidade de os transformar... Isso é uma fuga para a frente. Quando o sentimento... O voltar ao projeto nacional é uma fuga para trás e eu não quero regredir. É a ideia de que quanto mais... É depois expor-se às esquemas do America First. Não, a ideia de que uma pessoa defende... A lógica é essa. A ideia de que a lógica nacionalista é essa. Não é nacionalista. O nosso país primeiro e os outros que o facto de uma pessoa defender, é para isso podíamos dizer que o europeísmo é isso, é a Europa primeiro e o resto do mundo depois. Mas não é. E portanto a defesa da soberania nacional também não tem que ser isso, da mesma maneira que a defesa do europeísmo não tem que ser o egoísmo europeu. Ou seja, tem a ver com que níveis é que cada um de nós acha que a democracia se exerce melhor. Eu que não sou. Eu acho que prescindir do plano europeu deixa-me dizer, reduzir, mas regredir civilizacionalmente. Eu, por exemplo, não defendo o fim da União Europeia. Porque há posições há muitas posições aí no meio e também reduzir a defesa
do reforço das soberanias democráticas nacionais, não faz disso. Mas eu não reduzo. Não faz nenhum nacionalista que nunca foi na vida. Reduzir a soberania nacional é, por exemplo, o que aconteceu aqui no nosso país e que está a acontecer quando, por exemplo, nós entramos neste esquema de privatizar companhias de uma importância, por exemplo, como a EDP, ou, sobretudo, infraestruturas críticas, como é a REN, por exemplo, ou como os aeroportos. Como sabemos, somos bastante pressionados pela Europa para fazer essas coisas. Mas vergonha, eu passei a vida a confrontar os responsáveis europeus com isso e hoje eles reconhecem finalmente que qualquer coisa estava errada e querem que haja escrutínio disso e percebem que quem tem o controle sobre essas estruturas é o Partido Comunista Chinês, etc. A minha pergunta que eu estava a fazer era outra. Portanto, eu defendo a soberania nacional quando ela, nos níveis em que ela é fundamental e ela só pode ser respaldada exatamente e defendida se tivermos também o plano europeu para nos defender. Mas a minha se o plano europeu é o primeiro a pô-la em causa, de facto. Quando falou há pouco do federalismo, a minha pergunta é quando eu falei de fuga para a frente, é que se nós olharmos para a história, provavelmente dos últimos 30 anos, mas sobretudo dos últimos 20 anos da União Europeia, o que concluímos é que cada vez que houve uma pressão popular para reduzir a velocidade de integração, a resposta foi acelerar a velocidade de integração. Mas o foi dizer, o povo não gosta disto, o problema é isto, não temos sido suficientemente arrojados. Mas eu não vejo isso dessa maneira. Eu acho é que nós temos um déficit democrático no plano europeu e a solução é mais democracia, mais controle democrático, mais escrutínio. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A política da defesa, que era suposta também não ser da área da competência europeia e que os Estados europeus, incluindo o nosso, dizem que é mais na área da articulação no quadro NATO, por exemplo, de uma aliança como a NATO. Eu acho que a política europeia a política de defesa deve ser também europeia e deve ter as nossas forças armadas a trabalhar para a Alemanha também. Mas hoje, para que é que elas trabalham? Hoje trabalham para a França. O que é que você acha que nós estamos a fazer é muito específico? Nem posso dizer o que é que eu acho que nós precisamos das Forças Armadas. Mas o que eu acho é que o Parlamento Nacional não faz escrutínio. Não faz. Lamento imenso. As leis de programação militar são discutidas. Não há escrutínio. É por isso que temos esses escândalos todos e estes esquemas completamente corruptos. E eu penso que era ao nível europeu que efetivamente é possível fazer esse tipo de escrutínio. E é uma área onde, não é um caso apenas em Portugal, é outro, é uma área onde eu penso que a dimensão europeia, sem pôr em causa o tipo de escrutínio democrático que deve ser feito ao nível nacional, não o nego de maneira nenhuma, poderia acrescentar e até reforçar o plano de escrutínio nacional. Nós já sequer temos uma política externa mas exatamente, ter uma política de defesa comum. Não faz sentido, não é? Faz sentido. Porque não pode haver política de defesa comum sem haver política externa comum e coerente. E exatamente por isso é que eu acho que temos que passar para isso. E depois temos que exigir aos Estados-membros que efetivamente se respeitem aquilo que acordam no plano europeu. E depois exigir ao plano europeu que efetivamente verifique se os Estados-membros estão a cumprir. E aí os dois planos seriam mutuamente reforçáveis em termos, digamos, da soberania. Porque hoje não há... Em certos aspectos não há nenhuma, não Para terminarmos, mais uma vez, a soberania é uma balela. Porquê é que Portugal ainda é um oásis na Europa? E não acha que vai deixar de ser? Eu acho que vai, mas eu sou um pessimista. Um oásis, quando eu estou a falar, não estou a falar do ponto de vista económico e social, estou a falar do ponto de vista político hoje. É uma referência de credibilidade, até no plano europeu. Mas não acha que isso vai mudar? Tem tudo a ver com a recuperação que se conseguiu nestes anos de geringonça. Mas eu até estava a falar de outra coisa. Estou a falar do facto de não termos movimentos de extrema-direita ou movimentos antissistémicos fortes. Mas não temos, e as pessoas perguntam-nos muito, os nossos colegas no Parlamento Europeu perguntam-nos muito... E nunca lhes respondeu, é porque acha que chega tudo mais tarde. Também é verdade, esse lado. Mas já há outro aspecto, é que eu acho que tem a ver muito com o papel antissistema que tiveram até hoje o PCP e também o Bloco. E o facto de termos tido essas forças antissistema, que ainda hoje fazem um papel... Por isso é que eu estava a fazer há bocado aquela pergunta que não pode dispensar essa esquerda. E por isso eu acho que eu não os dispenso cá. Sim. Também não os dispenso no plano europeu de maneira nenhuma. Como lhe disse. Eu acho que essa é a explicação. Mas
não tenho a ilusão de que vamos ser imunes a isso. Não há o porque, risco aliás, da geringonça ter reduzido essa capacidade desses partidos terem esse papel? há sempre esses riscos, mas eu, apesar de tudo, prefiro que tínhamos tido a geringonça. Não é essa desculpa. Eu também prefiro. Agora, mas nós temos que perceber, para além das nossas preferências, que as coisas podem ter efeitos perversos. Nós temos é que estar a perceber o que é que se está a passar no resto do mundo e designadamente, olha, por exemplo, a Grã-Bretanha, com as revelações... Seria bom, por exemplo, Francisco Assis não ter elogiado António Costa por ele ter anestesiado o Bloco e o PCP. Não acha que isso é um discurso irresponsável? Mas eu não nem sei a que declaração foi no Congresso do Partido Socialista. Não, eu tenho muita consideração de dizer, eu tenho muita consideração por Francisco Assis, mas não concordo em tudo com ele. Aliás, quando ele foi candidato a secretário-geral do PS, não o apoiei. E, portanto, tenho muita consideração por ele e acho que ele tem sido um bom deputado no plano europeu, mas não concordo com muitas coisas e não concordo com a posição dele em relação à geringonça. Eu apoiei a geringonça desde o primeiro dia. Eu, aliás, tive medo e critiquei o PS, foi porque os resultados eram pouquinhos e exatamente a perspectiva era da direita voltar a governar e iriam ser anos desastrosos. Felizmente, que quer o PC, quer o Bloco se chegaram à frente e viabilizaram a geringonça. E eu apoiei a geringonça desde a hora primeira e apoiarei até ao fim, não deixando de ser crítica em relação àquilo que acho que tem que ser crítica. O que é que a Ana Gomes vai fazer a seguir? Vou fazer. Não vou ficar quieta, não sou capaz de ficar quieta. E não me vou reformar. Eu não estou a dizer o que é que vai fazer politicamente, não é? Tenciono continuar a intervir na sociedade civil, com o meu chapéu de militante PS, que nunca o tirarei, naturalmente, como militante de base, e na sociedade civil. E acho que há muito a fazer. E espera ter algum cargo institucional ou não? Não quero ter nenhum cargo institucional, aliás. Não penso ir para deputada nacional? Não penso ir para deputada nacional, não penso ir para nenhum cargo institucional, penso fazer aquilo que me fez ir para a política. Falar e dizer aquilo que tenho a dizer, doa a quem doer, e naturalmente que muitas vezes dói muita gente do meu partido, porque eu tenho mais exigências em relação ao meu partido do que em relação a todos os outros, como é óbvio. E portanto, venho trabalhar na sociedade civil, vou continuar o trabalho que tenho estado a fazer no Parlamento Europeu, que nestes últimos anos, exatamente por causa de todos esses escândalos na matéria fiscal e financeira de combate à criminalidade, ao branqueamento de capitais, etc., me deu uma grande especialização. Vi claramente que o combate hoje pelos direitos humanos está absolutamente ligado ao combate contra a corrupção. E não é apenas no nosso país, é em todo lado. E, portanto, eu quero trabalhar cá em Portugal, trabalhar com gente de outros países a quem temos forte ligação, designadamente dos países de expressão de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Brasil, Timor, exatamente a ajudar a sociedade civil a organizar-se, a saber como intervir no plano europeu, criar redes europeias e internacionais para poder trabalhar, portanto, de forma mais eficaz e ser também mais eficaz nesses combates contra a corrupção. Quantas vezes eu, no Parlamento Europeu, quando lá estava a Marine Le Pen, ouvindo a mulher, não dizia para mim própria, mas o discurso que ela está a fazer, eu podia fazê-lo. O que eu não fazia, o que não tiraria era as consequências que ela tirava. Pela transparência, pela justiça fiscal, pelos direitos humanos, pela democracia, cá e em todos estes países e no plano europeu. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigada. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.